Nós estamos num mundo cheio de situações, cheio de crises e conflitos. Nós também temos os nossos conflitos, e porque o lazer, a diversão, de alguma forma alivia os nossos conflitos, traz uma sensação de emoção, de aventura, a gente esquece um pouco. Às vezes ficamos até um pouco viciados na diversão, para depois descobrir, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, que está um pouco vazio, está um pouco sem jeito, está faltando alguma coisa. Essa coisa aí não é coisa, é uma pessoa, está faltando Deus. Só o Senhor vai resolver os nossos problemas existenciais. Várias coisas são boas, tem limite essas coisas boas, mas elas não resolverão. Quem resolve é o Senhor, conhecê-lo, sentir a sua presença, ouvir a sua voz, caminhar com o Senhor até quando nós não ouvimos a sua voz, não sentimos a sua presença, nos desertos da vida que Ele mesmo permite, mas só o Senhor dá realização de existência. Aí onde você está, com a cabeça abaixada, fale um pouquinho com o Senhor, sinta a sua presença. Pode ser que para um ou para o outro é a primeira vez que você está sentindo a presença de Deus essa semana. Talvez até porque você não está conseguindo orar, ler a Bíblia, não tem tido mais prazer em Deus, nas coisas de Deus. Hoje o excesso de informações das redes sociais nos escravizam. As redes sociais foram feitas para nos escravizar. Tem toda uma lógica por trás dos programas, das redes sociais, desses sites, que é para escravizar, mas também produz vazio. Distrai um pouquinho, aqui e ali, às vezes irrita um pouco, mas acaba trazendo um vazio, porque só o Senhor e só a sua presença. Mesmo vir à igreja por si só não vai resolver, tem que vir à igreja, mas também sentir a presença de Deus, ouvir a sua voz, falar com Ele, porque só o Senhor pode aliviar os fardos que estão sobre nós. Não tem nenhuma fórmula mágica numa igreja, nem num pastor, nem existe esse super ungido. Super ungido era Elias. Todo o resto não é nada. É Jesus, Elias, o resto somos nós. E não tem esse super ungido, mas tem filhos amados de Deus que devem ter um relacionamento com o Senhor. Baixe a sua cabeça onde você está, sinta a presença de Deus, ouve a sua voz. Ele te chamou para ser discípulo de Jesus. Senhor, nós nos colocamos na tua presença e nós pedimos a tua bênção. Nós não estamos atrás de religião, nós não estamos atrás de palestra melhor ou pior do que essa e aquela. Nós estamos atrás da tua presença, do teu amor, do teu Espírito Santo, da voz do Senhor em nós. Estamos atrás de sermos encorajados, nos tornar fortes, corajosos no Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Que o nosso conhecimento do Senhor não seja só ideias e conceitos, que eu troquei um pelo outro, mas seja um relacionamento pessoal forte, edificante, que me coloca nos teus caminhos para a glória do teu nome. Abençoa esse momento, nos edifica, oramos em nome de Jesus. Amém. Só Jesus é o caminho para Deus. Só Jesus perdoa pecados, só Jesus dá vida eterna, só Jesus é o Senhor. E a palavra de Deus diz que o Trino Deus criou todas as coisas. Em algum momento na eternidade não existia nada, só existia Deus. E aí Ele fez o mundo espiritual e Ele fez o mundo material, sendo Jesus um com o Pai, com o Espírito Santo, Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz que sem Ele nada se fez. O fato dele ter se tornado homem, se humilhado, tomando o nosso lugar na cruz, não faz dele menos Deus na Trindade. Ele é o autor da vida, o Senhor e o sustentador do universo.
Se o universo está como está, porque o Criador, Deus, está deixando ele estar como está. Quando o universo tiver que passar, esse céu, essa terra, essa lua, vai passar na maior tranquilidade, porque o Deus que criou bilhões de galáxias pode sumir e criar com o que Ele quiser. Ele é forte, Ele é poderoso, Ele é o Senhor. Só Jesus dá vida eterna. Só Jesus salva. Não tem nada que eu e você possa fazer para ter mais salvação do que a salvação que Jesus pode dar. Não tem nada que eu e você possamos fazer para sermos mais perdoados do que o perdão que Jesus pode dar. Não tem nada que eu e você possa fazer para receber o Espírito Santo mais do que Jesus dá, quando Ele batiza. Nós não podemos superar Jesus com as nossas ações, com os nossos planejamentos. Ou Jesus opera, ou Jesus salva, ou Jesus perdoa, ou Jesus derrama o poder do Espírito Santo, ou não tem fórmula mágica em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, nenhuma outra metodologia, nenhum outro curso. É o Senhor que faz a sua obra. Não tem nada que nós possamos fazer para sermos salvos, como nós somos salvos somente em Jesus. E não há preço para ser salvo, mas há um preço para seguir Jesus. Tem um preço de discipulado. Mateus 16, 24, Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós até não temos Mateus 16, 24, nós vamos passear pela Bíblia, como é o meu costume. A imagem é muito forte. Nós não vivemos nos dias que as pessoas são crucificadas, mas a crucificação era uma execução de um criminoso com muita crueldade, muita dor, muita zombaria. E Jesus disse: para ser o meu discípulo, você tem que crucificar a você mesmo, você tem que morrer para você mesmo, para todas as suas inclinações pecaminosas, as quais nós superamos com o poder do Espírito Santo. Com tudo que é plano, ideia e conceito que você acha que deve ter, você terá que se submeter a mim, às Escrituras, negando a si mesmo, morrendo para si mesmo. Como a crucificação era uma coisa muito horrível e terrível e cruel, Jesus está falando bem forte aí na linguagem figurada, mas mais do que isso, ele está, como sempre, como a palavra de Deus sempre faz, coloca num padrão sinceramente impossível. É impossível para nós, mas é possível para o Espírito Santo de Deus em nós. Você pode fazer toda a lista dos impossíveis, você olha para aquela lista e você fala: mas é possível para o Espírito Santo de Deus em mim. Eu posso negar a mim mesmo. Tenho dificuldade de fumar. De parar de fumar. É difícil para mim, mas não é difícil para o Espírito Santo. Eu tenho dificuldade de parar de beber. Quando eu vejo, eu já estou meio assim, grogue, enrolando as palavras. Mas é possível para o Espírito Santo. É impossível isso, é impossível aquilo. É possível para o poder de Deus. Quando Jesus disse: negue-se a si mesmo, morra para si mesmo, Ele não está falando: seja tão bonzão que você vai ficar santão. Aí você chega na presença de Deus e fala: eu consegui ser o santão. Já começou por aí que você é um orgulhoso, isso é pecado. A palavra do Senhor diz que nós não temos nada para nos gloriar. É o Senhor que salva, é o Senhor que santifica, é o Senhor que perdoa, é o Senhor que dá vida eterna. Não tem o bonzão que possa se gloriar diante de Deus, mas é possível nos humilhar e vencer todas as fraquezas por meio de Deus em nós, do Espírito Santo de Deus em nós. Ser discípulo de Jesus tem um preço. Eu tive a oportunidade de
porque estava visitando Israel, projeto missionário, me botaram no carro, vamos ver Israel, nunca tinha visto o Mar da Galileia, nada, eu e a Márcia entramos nesse carro, mostraram para nós o Mar da Galileia bem rapidinho, mas eu bati o olho assim, eu vi que ninguém construía casa ou favela nas margens, então tem lei aqui preservando esse negócio. Cheguei em Tiberíades, olhei assim, mas então é aquela montanha que Jesus subiu, montanha linda, eu tenho um desejo de subir aquela montanha, é aquela montanha que Jesus subiu e viu o barquinho ali, no meio da tempestade, foi andando pelas águas, eu falei, eu acho que deu uns 5 quilômetros, Jesus andando pelas águas, olhei assim, não vi trilha, não vi nada, deve ser proibido subir nessa montanha, eles devem estar preservando tudo aqui, mas o lugar bonito. Jesus chegou para os discípulos e disse, segue-me, eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram de morar ao lado de um lago muito bonito, ao lado de abundância de água para peixe, produção, vida familiar, rotina boa, saudável, sem o estresse de andar com Jesus. Não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo, mas ser discípulo de Jesus tem preço. Eles deixaram as suas redes, mas deixaram o conforto dos relacionamentos, da família, da casa, do conforto da casa, para viajar com Jesus de vila em vila, e conforme o texto diz, muitas vezes sem ter onde repousar a cabeça, dormindo ao relento, e como a própria palavra do Senhor diz, muitas vezes sem tempo de descansar direito. E quando Nicodemo chegou para conversar à noite, eu fico imaginando que possivelmente algum discípulo ali estava quebrado, estava cansado. Você quer receber visita à noite? Visita que quer discutir teologia à noite? O que é o reino de Deus e não sei o quê, mas isso bem à noite. Eu imagino que algum discípulo estava quebrado ali, mas eles tinham que receber essa autoridade do Sinédrio e receberam. Então houve uma renúncia do conforto, da família, da casa, de uma vida até com bem menos estresse, porque Jesus disse, segue-me, eu te farei pescadores de homens, e assim eles passaram a pagar o preço. Apesar da renúncia do conforto e da rotina que havia passado e de dormir ao relento, o maior preço mesmo foi o conflito de ideias. E como que isso gerou perseguição e ameaça de morte, ao ponto de levar Jesus para a cruz. Jesus, Deus em carne, o homem Deus, o Deus homem, aonde ele estava Deus e o reino de Deus, estava Deus no estado de humilhação para morrer por nós, mas pela ressurreição declarado e de novo estado de pleno poder, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Mas quando Jesus estava encarnado, quando ele estava na Galileia, não estava na Judéia. Ele estava no estado de humilhação, mas sendo ele Deus, homem, o homem Deus, aonde ele estava o reino de Deus. Estava o reino de Deus, Deus Senhor, sua santidade, os seus valores. Naturalmente, Jesus ia ter um conflito com a sociedade ao redor, e principalmente com a sociedade da religião morta, cheio de tradições completamente contrárias a Deus e a sua palavra. Naturalmente, ele ia ter conflito, mas ele partiu conflito também várias vezes. Jesus mostrou para eles que o conceito do sábado, como eles tinham, estava errado. O conceito de oração e jejum, como praticavam, estava errado. O conceito de pureza, porque não comia porco, se lavava antes da refeição, guardava o sábado do jeito que eles achavam que tinha que guardar, também estava errado. Ninguém era puro desse jeito. O conceito de honrar os pais também estava errado. O conceito de quem era o maior, o menor, também estava errado. O conceito de Messias também estava errado. O conceito de reino de Deus também estava errado. A atitude deles para com os não-judeus também estava errado.
Era uma sociedade sem Deus, religiosa, judaica, mas completamente errada à luz das Escrituras, porque haviam se distanciado das Escrituras e os conceitos existentes que determinavam os seus comportamentos sociais e religiosos errados. Como eles se relacionavam com os pais errados. Ia dar um conflito de qualquer maneira, e deu conflito. Conflito que gerou muito ódio, muito desprezo. Estar ao lado de Jesus significou viver numa atmosfera de ódio e de ameaças, de morte, ainda que eles puderam ver os milagres maravilhosos de Jesus. De qualquer maneira, comparado com viver ao lado do Mar da Galileia, estava bem mais tenso. Lá no Mar da Galileia ninguém queria matar eles, mas andando ao lado de Jesus, queriam matar Jesus, e podia sobrar para eles sim. Por isso que quando o Império Romano prendeu ali Jesus, soldados romanos prenderam Jesus, eles vazaram, porque eles podiam ser executados sim. Quando o Império Romano executava alguém considerado um rebelde, matava o rebelde, matava os discípulos, matava os seguidores. Por isso que eles sumiram. Lá no Mar da Galileia estava tranquilo. Ninguém queria matar. E agora eles viviam esse estado de tensão, porque eles eram discípulos de Jesus. Naturalmente teria o conflito, mas Jesus também, partiu o conflito várias vezes. Em João 5, ninguém mandou Jesus ir no tanque de Betesda. Ele foi porque quis. Ninguém estava orando, ou clamando, ou jejuando, e ninguém direito sabia quem era Jesus, porque está no início do ministério. Jesus encosta num homem paralítico há 38 anos, que não sabe quem é ele, que depois de alguns meses todo mundo saberia, e teria dado um alvoroço nessa visita no tanque de Betesda, mas ali Jesus é ainda desconhecido daquelas pessoas, e ele chega lá e pergunta: você quer ser curado? Não estava orando, não estava jejuando, não estava clamando, não estava se humilhando, à luz do texto bíblico, em jejum e arrependimento de pecado, esse é o estado de humilhação, não estava se humilhando, nada. Você quer ser curado? O homem começou assim: não, sabe o que é? É que eu sou paralítico. Eu tinha que chegar ali no tanque quando a água mexesse. Eu não consigo sair do lugar. Jesus não perguntou outra vez. Jesus simplesmente disse no verso 8, em João 5, levanta-se, João 8, 5, desculpa, João 5, 8, estou invertendo os números, João 5, 8, então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Você acha que Jesus não conhecia a sua cultura? Você acha que ele não conhecia as regras dos rabinos? A Bíblia diz que ele frequentou a sinagoga todos os sábados, era o seu hábito ir nas sinagogas, pelo menos até ficar famoso. Ele frequentou a sinagoga, lá em Nazaré ele frequentou a sinagoga. A Bíblia diz que, como era o seu costume, no sábado ele foi na sinagoga. Você acha que ele não sabia que a curar este homem que não está orando, não está jejuando, não está pedindo, não sabe quem ele é, cura sem mais nem menos e manda em seguida quebrar o sábado, segundo o entendimento deles, pega a sua maca e sai andando. Isso é hashtag partiu o conflito, é para dar confusão mesmo. O reino de Deus neste mundo está em conflito com muitos conceitos e é para dar confusão sim, e dar confusão sim. O mundo islâmico tem um monte de conceitos contrários à Bíblia e por isso persegue e mata crente. Também a sociedade sem Deus, incrédulo, diz que houve uma evolução e também persegue crente. E também conceitos diferentes do movimento LGBT, de família ou sexualidade, se possível vai criminalizar crentes. Só não criminalizou ainda no Brasil,
bem ou mal, por causa da bancada evangélica, desculpa, a qual eu não ponho a mão no fogo, mas na soberania de Deus livrou a gente de muitas coisas. Mas já na Inglaterra tem perseguições, tem crente perdendo emprego, professor perdendo emprego, porque expressou no Facebook particular, não na sala de aula, um conceito bíblico de família de Deus, do que é família, perdeu o emprego, precisando lá de uma associação de advogados cristãos lutarem por essas pessoas, porque dá conflito o reino de Deus nesse mundo de trevas, um conflito de conceitos nos dias de Jesus e ao longo dos séculos, e ali Jesus estava conflitando mesmo. Diz que não é para pegar a maca, pega a maca. Agora, não só ele está conflitando, mas ele está revelando o seu poder para que haja uma certa compreensão de quem ele é e por que ele está conflitando com aquele conceito totalmente errado. Verso 10: e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca e anda. Então lhe perguntaram: quem é este homem que lhe manda pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. É de propósito. Hashtag partiu conflito. Não sabia nem quem era Jesus. Jesus cura e fala: e sai agora carregando a maca. Passa no meio, na frente do nariz dos fariseus. E aí fala que fui eu, mas nem sabia quem era ele. Bom, depois Jesus encontra, fala para esse homem: olha, tema Deus, não viva a vida de pecado. Mas a partir daí, ele conta para as autoridades e Jesus passa a ser perseguido. Verso 16. Começa aqui o grande conflito de Jesus com os religiosos. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Perseguir é uma coisa, querer matar é outra. Não demorou muito, já queriam matar Jesus. Verso 17. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Verso 18. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo. De uma perseguição que poderia não envolver morte, agora eles querem matar Jesus. Por que eles querem matar Jesus? Conflito de ideias. Ele era um Messias, não segundo a conceituação deles. Ele era Deus em carne, o homem-Deus, o Deus-homem, um com o Pai, um com o Espírito Santo na Trindade. Jesus nunca funciona sem o Pai, sem o Espírito. O Pai nunca funciona sem Jesus e sem o Espírito. Deus que deu o mandamento de guardar o sábado, deu, não naquelas condições das tradições dos rabinos. Deus sabia que aquilo não era pecado, curar e mandar carregar a maca, mas eles pensavam que era. Mas Jesus não ia nivelar por baixo, o reino de Deus ia ter um confronto com o reino das trevas e com esse mundo que jaz no maligno. Então era mais do que curar, era mais do que carregar uma maca, era um conflito do reino de Deus com o reino das trevas. Era um conflito de conceitos, era um conflito de quem era o Messias e como era o Messias. O Messias é um com o Pai, é um com o Espírito Santo. Tudo que o Pai faz, o Filho faz, o Espírito Santo faz, eles fazem juntos. E se o Pai que deu o mandamento sabe, e o Trino Deus sabe que aquilo não era pecado, Deus vai fazer a sua obra no sábado, no domingo, na segunda-feira, que é uma obra de perdão, de revelação, de salvação. E é isso que o Senhor estava fazendo no sábado. E condenavam Jesus, falou: Jesus, mas espera aí, eu faço o que meu Pai faz, e o meu Pai quer perdoar, quer salvar, quer livrar, quer curar. Ele trabalha no sábado, eu trabalho também. Ou ele trabalha no domingo, ele trabalha na segunda. Deus faz o que Deus faz, e eu faço com ele, eu sou um com ele, e segundo o texto bíblico, um com o Espírito Santo.
E agora eles queriam matar Jesus. Pulou de perseguição sem ameaça de morte para perseguição com ameaça de morte. Hashtag partiu o conflito, já chegou no nível máximo. Nós queremos matar Jesus. Verso 19, Jesus lhe deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho faz também. E Jesus disse, o que Deus fizer no sábado, no domingo, na segunda-feira, na eternidade inteira, é o que eu faço, sendo um com o Pai e com o Espírito Santo, para todo sempre. Se no sábado Ele quer manifestar o seu poder e curar, no domingo e na segunda, Ele o fará e eu faço com Ele. Se o paralítico andou, não foi só porque eu curei, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo curaram o paralítico. Que era uma coisa maravilhosa, mas era uma coisa maravilhosa para deixar claro quem Jesus era, para que eles pudessem também ser perdoados e salvos, porque só Jesus é o caminho para Deus. E se eles estavam com dificuldades de assimilar o conceito, no contexto de um paralítico há 38 anos, Jesus falou, mas isso não é nada, verso 21 na verdade. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer dá-la. Vocês estão achando aí que o paralítico foi curado no sábado, pegou a maca, é um problemão, e vocês não conseguem relacionar o conceito correto com a revelação de poder e o propósito de Deus? Isso não é nada. Se o Pai resolver ressuscitar os mortos, na unidade que há na Trindade, Jesus não faz nada que Ele não vê o Pai fazendo, eu vou ressuscitar e vivificar também. E a hora que Deus quiser fazer novo céu e nova terra, não tenha dúvida, Jesus está ali com o Pai e com o Espírito Santo. A hora que o Senhor der a ordem, a 7ª trombeta vai tocar, e os mortos em Cristo vão ressuscitar, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão ressuscitar a igreja. Porque Ele é um com o Pai tem vida em si mesmo, Ele tem vida em si mesmo. Esse episódio todo foi só o início do conflito, mas foi de 0 a 100 logo de cara, de 0 a 10 logo de cara vão matar Jesus. Mas esse homem está quebrando o sábado, se fazendo igual a Deus, falando que Ele é um com o Pai, que o Pai faz, Ele faz também, no domingo, na segunda, Ele está se declarando Deus, não é verdade, não pode ser, nós vamos matar Ele. Foi de 0 a 100%, logo de cara. Agora Jesus, Ele não ia nivelar por baixo. Ele não ia negociar o reino de Deus, os valores do reino de Deus. Nem ele tem pecado, nem ele pode pecar, nem ele ia nivelar por baixo. Então a confusão continuou. É verdade que muitas vezes Jesus curou porque clamaram, pediram, creram, se humilharam, o cego Bartimeu. Mas quando necessário foi, para partiu o conflito, para poder conflitar mesmo, que o reino de Deus está no mundo, mas não é deste mundo, e cresce como semente de mostarda até Ele ter a sua plenitude na segunda vinda de Jesus. Tem várias vezes que ninguém está pedindo nada, e Jesus simplesmente faz o milagre, mas Ele não faz o milagre à toa, Ele faz o milagre porque vai criar o contexto do conflito, para que fique claro ao falar, ao responder, ao ensinar quem ele era, e mais tenso ficava até, vou matar Jesus. Jesus estava um pouco ligando que vão matá-lo porque Ele é eterno. Ele não estava dizendo que não seria horrível, terrível, mas ninguém de fato pode matá-lo, ninguém de fato pode destruí-lo. Ele é o Senhor, o eterno Deus. Por isso Ele disse, e eu já disse aqui nessa igreja, que esse é um dos, se eu tivesse que escolher, mas nunca vai ter esse concurso. A Bíblia toda é maravilhosa.
Bíblia toda é dada pelo Senhor, seja Apocalipse, Gênesis, a Bíblia é maravilhosa. Nunca vai ter isso aqui, mas se eu tivesse que escolher num concurso, meu verso predileto, eu simplesmente escolheria esse: ninguém tira a minha vida, eu a dou e a tomo de volta. Jesus é o Senhor e Ele é eterno. Como diz o apóstolo Paulo, se Ele não ressuscitou, a nossa fé é em vão, mas Ele ressuscitou, está vivo, vai voltar em grande poder e glória, e a nossa fé não é em vão, Ele é o Senhor. Um dia, sem mais nem menos, ninguém pediu nada, ninguém clamou, ninguém se humilhou, Ele multiplicou pão e peixe para todo mundo. Ia dar confusão, né? Hashtag partiu conflito. Multiplicou pão. No meio daquela conceituação toda errada, logo eles fizeram uma relação lógica, mas totalmente errada. Não abre a sua Bíblia agora não. Se em Deuteronômio 18 diz que viria um profeta à semelhança de Moisés, se nos dias de Moisés descia maná do céu, este homem que multiplicou pão, ele é no mínimo o profeta que deveria vir à semelhança de Moisés. Assim como nos dias de Moisés, no deserto, sem condições nenhuma, eles nem trabalhavam nada, só murmuravam, mas descia maná e eles comiam sem trabalhar. Que vidão, hein? Sem descer no maná e tudo. Esse homem multiplicou pão, então ele é o profeta igual a Moisés, não vou precisar trabalhar, maior moleza. Finalmente Deus vai cumprir a sua palavra e esse profeta vai me dar comida todo dia. Ô vidão. João 6,14. Depois de ver o sinal milagroso ou miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo, pensando em Deuteronômio 18. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para um monte, este monte que se não for proibido, e o dia que eu voltar em Israel, eu quero subir neste monte, olhar mais ou menos no ângulo de Betsaida. Esse é o trajeto que Jesus fez, ele andou 5 quilômetros sobre essa água, aí 3, 4, 5, pode ter sido 7, 8, quero ter esse privilégio. Não vi ninguém subir naquele morro, irmão, mas se não for proibido, eu quero subir. Aí então, eles queriam proclamar Jesus vai para este monte. Jesus não nivelou por baixo. Ele não era aquele tipo de Messias que ele estava pensando, alguém que ia dar comida agora e ninguém trabalha mais. Não foi isso que ele veio fazer. Ele é um alimento, sim, ele é o pão do céu, o pão de Deus, o pão da vida, como decidido na Trindade antes da fundação do mundo, que desce do céu para a terra para nos dar perdão de pecados, relacionamento com Deus e vida eterna, nos tirar das trevas para a luz. É esse alimento que ele é isso que ele veio fazer. Finalmente, tem todo o episódio entre uma coisa e outra, tempestade ali, Jesus acalma a tempestade. Bom, por fim, o povo encontrou Jesus de novo. João 6,26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque vocês viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães, ficaram satisfeitos. Vocês pensam que por causa de mim, Deuteronômio 18, vai ter maná aqui 40 anos, cesta básica, ninguém trabalha, estou fora, não é isso que eu vim fazer. Verso 32, digo-lhes a verdade, para início de conversa, essa sociedade que tem um monte de conceitos errados, já começa por aí. Moisés não deu maná para ninguém, quem deu maná foi o Trino Deus. Digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu. Não foi Moisés que mandou maná. Não é Moisés nem Elias que enviou seu filho para a terra, mas é meu Pai que lhes deu o verdadeiro pão do céu. O pão do céu é Jesus, do céu para a terra, que tornou-se homem para tomar o nosso lugar na cruz.
Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. O pão de Deus, o pão do céu é Jesus. Verso 35, então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Vocês querem cesta básica? Não terá cesta básica. Eu desci do céu para dar a vida para o mundo. E o pão da vida, quem comer o pão da vida, quem receber Jesus como Senhor e Salvador, nunca mais vai ter fome e sede. As crises existenciais acabam em Jesus. Com todo respeito às muitas terapias e cursos que tem por aí, todos com muita utilidade, nada vai preencher o vazio do coração se você não conhecer o Senhor. O Senhor pode curar crise de existencial, deve fazer todo o tratamento médico, mas o Senhor pode curar depressão, o Senhor pode tirar todo o impulso de suicídio. Quem conhece Jesus, cessa a fome, cessa a sede, Ele nos dá propósito de vida, e Ele cura toda a crise existencial. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que Ele me enviou. Gente, se Jesus quisesse ser mais popular do que Ele era, bastava fazer outro milagre. Bastava dia após dia continuar multiplicando o pão. Ele não multiplicou porque era num contexto sem razão nenhuma, porque Deus não quer preguiçoso que não trabalha, era num contexto de que eles tinham uma interpretação errada de Messias, e ele não podia aceitar aquela interpretação errada. Ele era sim o Messias, porque ele veio do céu para a terra, o único que pode salvar e perdoar. Então ele não aceitaria ser recebido como Messias na conceituação errada, e na conceituação errada não tinha mais milagre. E aí ele ensinou o certo, e eles duvidaram. Verso 42, não é este Jesus, o filho de José? O que eles estão dizendo é: esse homem não veio do céu, não conhecemos seu pai, a sua mãe, como que ele pode dizer desci do céu? Para resumir, não creram em Jesus. Ele podia ressuscitar ou curar um paralítico, ou ressuscitar um morto, ou fazer um milagre de multiplicação de pão, mas quando ele ensinava o conceito correto de Messias no contexto desses milagres, eles rejeitavam Jesus. Eles queriam Jesus que nem um Elias, cheio de unção, cheio de milagre, mas não Deus em carne, que veio para dar vida ao mundo. Quando ele ensinava direito quem ele era odiado, rejeitado, queriam matá-lo, mas ele não nivelava por baixo. Os discípulos que deixaram aquela vidinha mansa à beira do mar da Galileia, agora tinha que viver com esse Jesus num conflito de ódio, rejeição, ameaças de morte. Não fazemos nada para nos salvar, mas tem um preço para ser discípulo de Jesus. Se você está no Evangelho ainda enganando a si mesmo, que não vai ter preço nenhum, oh, Deus não me ama, eu tenho problema. Ele te ama com todos os seus problemas e mais outros problemas que você terá. E você precisará aprender a perceber Deus em você, ouvir a voz de Deus, dar os passos de fé no meio de qualquer situação, até o Senhor te tirar dessa situação, ou te fazer forte no meio da situação, para te usar para a honra e glória do nome do Senhor. Não seja crente com expectativas infantis, fantasiosas. Oh, eu não vou ter nenhum problema. Ah, eu não vou ter nenhuma luta. Ah, eu não vou envelhecer. Ah, eu não vou morrer nunca. Eu nunca vou usar óculos. E é isso, irmão. A vida não é assim, não.
Bom, Jesus deixou bem claro: se vocês quiserem me receber, eu que multipliquei pão e fiz tantos milagres aí, você quer saber, isso aí não é nada, isso aí é fichinha. Eu ressuscito o morto, eu crio o universo, isso aí é fichinha. Se você quiser ter vida eterna, siga-me, eu farei de você pescador de homem. Se você quiser o alimento que eu tenho para dar ao meu corpo, é o meu sangue, não é canibalismo, mas era linguagem figurada. Se você comer a minha carne e beber o meu sangue, se você receber a obra expiatória, salvadora que eu farei por você, você vai ter vida eterna. Apesar que eu sou sim o filho de Maria, casada com José, mas eu sou o Deus que se tornou carne, eu desci do céu. Eles acharam difícil de crer, abandonaram Jesus. Verso 60 diz: dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Verso 61, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Dizer quem eu sou, da onde que eu vim, vocês estão achando difícil de crer? Depois de ver todas as manifestações de poder, depois de ver multiplicação de pão, vocês ainda estão com dificuldade, ainda estão escandalizados. Verso 66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. As igrejas evangélicas estão sem de crente assim. Faz a campanha, Jesus curou, amém, fico na igreja, dou o dízimo. Não fez, Jesus não curou, nem vou na igreja, não dou o dízimo, nem quero saber de mais nada. Ou Jesus me dá esse pão aqui, que nem Moisés, eu também não vou segui-lo. Ele não vai dar mesmo, irmão. João 6 mostra que não vai dar mesmo. O que ele veio fazer foi nos reatar com Deus. Haverá milagres, haverá livramentos, mas não vai haver cesta básica para não trabalhar, e nem vida sem problema, e sem luta, e sem aflição, não vai ter. Mas vai ter Deus conosco sempre. Vai ter Deus consolando, fazendo forte e usando todas as circunstâncias para a glória do nome dEle. Vai ter Deus trabalhando a nossa vida, o nosso caráter, por meio de situações difíceis. Crente que imagina uma fantasia de uma vida sem nenhum problema, não entendeu a Bíblia ainda. Aí Jesus olha para os 12, sinceramente, gente, eu vi o Mar da Galileia, já estava difícil, né? Estava difícil. Aí Jesus olhou para eles e disse assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram de segui-lo. Verso 67, Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Olha, um discípulo ali mais irônico no fim da fila, não sei porque, eu acho que é Tomé, mas não está escrito em lugar nenhum. Olha, eu não disse que a gente é pescador de homem? Veja bem no que está dando esse negócio aqui. As autoridades o odeiam, querem matá-lo. Se nós não formos espertos de sair correndo, a gente morre junto. Ele disse que ia ser pescador de homem. Agora que ele pode fazer milagre, ele emburrou, não vai fazer, todo mundo foi embora. No que vai dar isso? Jesus não ia nivelar por baixo, ele não iria fazer milagres para ser o Messias que ele não é, mas ele poderá fazer sim muitos milagres. Conhecemos Jesus que é, sempre foi e sempre será, não será de outra forma, não será de outro jeito. Para resumir essa história, a coisa vai até o ponto que eles vão matar Jesus, sim, não tem nenhum problema aí, estava totalmente planejado no plano de redentor de Deus, revelado. Jesus inúmeras vezes fala que ia morrer e ressuscitar no terceiro dia. Jesus deixou isso muito claro, que era em cumprimento das Escrituras, que ainda que quem o matasse não sabia, mas o corpo dele era dado por nós, o seu sangue era o sangue da nova aliança. Ele deixou bem claro,
que ninguém tirava a sua vida, ele a dava e a tomava de volta. Mas ele deixou claro também para os discípulos que nós somos chamados para sermos pescadores de homens. Não tem preço nenhum para salvar, mas tem preço para ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus está no mundo, mas não é do mundo. Está do mundo, mas não pode comportar segundo os valores do mundo. Pode não ter poder para vencer o mundo em si mesmo, mas no Espírito Santo em Jesus tem poder de ter vida, caráter transformado, andar nos caminhos do Senhor e ser usado por Deus. E porque está no mundo, mas não é do mundo, o conflito de conceitos continua até hoje. Se possível, vão nos criminalizar, porque temos um conceito de família diferente, um conceito diferente de namoro, um conceito diferente de aborto, um conceito diferente de relacionamento com os pais, um conceito diferente de limites na internet, um conceito diferente à luz das Escrituras. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. O reino de Deus está no mundo, mas não é deste mundo. E esse conflito de conceitos traz perseguição e morte ao redor da terra e também traz muitas dificuldades, às vezes na nossa família. Nem todo mundo na nossa família é crente, nem todo mundo na nossa família gosta da gente, nem todo mundo gosta das nossas convicções sobre Jesus. E exatamente porque o reino está no mundo, mas não é deste mundo. Na última noite, Jesus ia ser preso e morrer. João 15:18 diz assim: se o mundo os odeia, tenho em mente que antes odiou a mim. Jesus fala para esses homens que ele disse: deixa tudo e eu farei de vocês pescadores de homens. Só Ele tem palavras de vida eterna, mais ninguém. Só Ele pode salvar, mais ninguém. Não tem nada que eu e você possamos fazer para salvar, para sermos salvos, mas tem um preço de ser discípulo de Jesus. O mundo odeia vocês por causa do conflito de conceitos diferentes do reino de Deus, em conflito com as trevas. Tenho em mente que antes odiou a mim. Agora, se vocês estão achando que vocês não vão sofrer nada, era como se vocês fossem maiores do que eu. O servo não é maior do que o seu senhor. Perseguiram a mim, eu que sou eu, vão perseguir vocês. Verso 20. Lembre-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Era a última noite. Sabe aquele discípulo meio irônico? Já tinha percebido, né, que se odiassem ele, vão odiar nós, né? Já tinha percebido, né, que se matar ele, de repente, podem matar nós. Mas agora ele está falando: olha, não tem nenhum servo meu que é maior do que eu. Perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Cada vez que na vida você mantém uma posição bíblica sobre o conceito de família, conceito de casamento, conceito do papel da mulher, da importância do homem e da mulher, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nem sempre esses conceitos todos são muito populares e aceitos. O conceito de não ser corrupto, de não ser ladrão, de não ser mentiroso, de não ser hipócrita, nem sempre isso dá muito certo nesse mundo sem Deus. Última noite, Jesus ia morrer. João 16, verso 1. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Eu estou avisando antes, para ver se vocês não se escandalizam, porque literalmente é isso que está escrito no grego. Eu estou dizendo essas coisas para que vocês não sejam escandalizados, que significa, tem uma situação que te faz tropeçar.
vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Acontece demais no mundo islâmico, quando matam crentes, pensam estar prestando um serviço a Alá. Verso 3, farão estas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Se você já se sentiu que você está no mundo, você não é do mundo, não é? O mundo é um negócio vazio, não é? Às vezes você assiste a um filme assim, você começa a pensar na mentalidade por trás daquele filme, e quanto que não tem Bíblia naquilo tudo, e nas induções do filme, das conclusões. Você fala, acho que eu sou maluco, né? Porque, poxa, isso aqui até me faz mal. Aí você começa a olhar as análises políticas e não sei o quê, você fala, esse negócio parece que não está certo. Aí você se sente um estranho, não é? Você se sente um estranho, porque as convicções do mundo, as suas festas, os seus hábitos, suas drogas, suas bebedeiras, suas músicas impuras, imundas, a sua moda sensual, nada disso tem a ver com Deus e a palavra de Deus. Aí você se sente, meu Deus, se falar que eu fiquei velho, e se eu falar é porque eu sou careta, mas eu vou falar mesmo, irmão, se tem uma coisa que eu faço, eu prego a Bíblia. Esse é meu compromisso com o Senhor, ouvir a sua voz, andar nos seus caminhos, e eu não vou nivelar por baixo. Jesus não nivelou por baixo. Eu não prego sermão popular, eu não estou atrás de sermão popular, eu não estou atrás de discipulado sem cruz, sem negar a si mesmo, eu não estou atrás de vida cristã sem o Espírito Santo, eu não estou atrás de ser o mais popular do mundo, eu não quero ser popular, eu quero andar com Deus e pregar a Bíblia. Não quero nada de seu ninguém, favorzinho nenhum. Eu quero andar com Deus e pregar as Escrituras. E é duro de falar, né? Perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Bom, eles finalmente tornaram-se pescadores de homens. Assim como nos dias de Jesus, grande avivamento em Atos, mas eles também foram perseguidos pelo Sinédrio. Em Atos 5, 40, eu nem vou ler, 40, 41 ou 42, foram açoitados pelo Sinédrio, açoite que machucava muito. O verso 41 diz assim, os apóstolos saíram do Sinédrio, 5:41, se você quiser ler, Atos 5:41, os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Saíram machucados, sangrando, não tinha mimimi, estou em sofrimento, ai dodói, estou precisando do pastor que não fez a visita, mimimi. Saíram alegres, fui digno de ser açoitado por Jesus, por causa de Jesus, Ele é o Senhor, Ele dá a vida eterna, o único caminho para Deus, glória a Deus, eu sofri por Jesus. Nós estamos precisando nos posicionar como crentes, na nossa vida pessoal, na nossa família, na sociedade. E vai ter perseguição. Perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Eu queria dizer para o missionário, para a família do missionário, que não vai ter problema nenhum no ministério e nem no campo missionário, mas isso eu não falo. Eu poderia falar para pastor e obreiro de igreja aqui e ali, que não vai ter luta, não vai ter problema, isso eu não falo. Não tem preço para ser salvo, mas tem preço para ser discípulo de Jesus. Eu poderia falar para os crentes, aguenta firme, com Jesus no barco vai tudo bem. Mas eu posso falar para você também, que às vezes Jesus manda cruzar, vai para lá, eu chego depois. No meio tem a maior tempestade, e quem mandou entrar no barco foi Jesus.
E quantas vezes ele manda a gente entrar na fria, não é verdade? Esse é o Jesus da Bíblia. Paulo vai para Macedônia, só foi acorrentado e açoitado em Filipos. Jesus que mandou. Paulo fica em Corinto, prega, não se cala, eu tenho muito povo. Foi caluniado, desprezado, esse homem não é apóstolo. Foi Jesus que mandou. Anda com Jesus. Só Ele dá vida eterna, Ele é o Senhor. E para de mimimi, porque Ele deixou bem claro: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Lá em Atos está os apóstolos, pescadores de homens, mas também foram açoitados, também tiveram que se desgastar com a heresia dos judaizantes, também tiveram que desgastar com a heresia dos gnósticos, não é agnóstico, isso é outra coisa, dos gnósticos do segundo século, pregando total liberação para o pecado, porque a carne não será salva, mas o Espírito está sempre salva, pode cair no pecado, na promiscuidade sexual. Foi uma confusão no segundo século. No finalzinho do primeiro século, João enxergou longe, escreveu a primeira de João: se você fala que o conhece, não guarda os seus mandamentos, isso é mentira. Se você fala que o conhece, vive nas trevas, isso é mentira. Você não o conhece. Quem o conhece anda na luz como ele está na luz. Quem o conhece não é perfeito, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Quem o conhece não falará viva em pecado. Falará: eu tenho pecado. Se eu falar que eu não tenho pecado, é mentira, engano a mim mesmo. Mas eu confesso os meus pecados e recebo o poder do Espírito Santo para viver na luz. Se fala que o conhece e vive nas trevas, não o conhece. Político evangélico lá em Brasília roubando, não o conhece. Político corrupto de Brasília não o conhece. Delegado, juiz, professor que vive na vida de pecado não o conhece. Nós não estamos falando de perfeição na terra. Se dissermos que não temos pecado, mentimos e enganamos a nós mesmos, mas não podemos viver na prática do pecado, achando que com isso ainda estou servindo a Deus. Não está servindo a Deus. Os apóstolos foram perseguidos em Atos e se tornaram mesmo pescadores de homens, lutaram contra as heresias, lutaram contra muitos problemas, as tradições dizem que todos foram mortos. Apocalipse 1, verso 9, João ainda estava vivo, muito velhinho. O que João podia dizer? Apocalipse 1, 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. Apocalipse 1, 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Nessa altura do campeonato, irmão, João viu todo mundo morrer. Viu Jesus ser crucificado, soube da morte de todos os demais companheiros, soube das perseguições. Já tinha perseguições do Império Romano, ele estava sendo preso aqui pelas autoridades do Império Romano, mas continuava andando com Jesus, e penso eu que ele lembrou: o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Perseguiram Jesus, perseguiram a nós, mas continuou firme. Quem que teve a revelação de Apocalipse com muito mais riqueza de detalhes do que até então Deus tinha falado por Isaías, Oséias, Ezequiel, Daniel, Zacarias, Abacuque, com muito mais riqueza de detalhes que o Senhor havia falado por Paulo, até mesmo por Jesus, foi João, velhinho, companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseguição, perseverança em Jesus. E ele é um dos 24 anciãos. Não é isso que os teólogos dizem, que são 12 apóstolos, 12 profetas? Ele é um dos 24 anciãos. Você já leu o que os 24 anciãos dizem em Apocalipse? Você deveria ler.
Recentemente eu andei lendo, falarei disso dia 29, ia pregar dia 22, porque eu já viajei muito, faz um tempão que eu não prego aqui, mas o pastor Roberto pediu para eu trocar lá uma escala que a gente tem, e eu pregarei sobre isso dia 29. Não tem preço para ser salvo, mas tem preço para ser discípulo de Jesus. Você quer ser discípulo de Jesus ou quer pensar, quer reconsiderar? Olha, não é moleza não, hein? Perseguiram a mim, perseguirão a vocês. Não é moleza não. Mas no poder do Espírito Santo é possível. Quero fazer uma proposta. Houve a proposta. A gente ajoelha, olhando lá para frente, com o corpo mais ereto. Tem gente que quando ajoelha, levanta a poupança para a lua. Sinceramente, gente, isso não tem cabimento. Quando você ajoelhar, fica mais ereto. Não levanta a poupança para a lua não, porque é uma posição feia. E você vai fazer a sua oração a Jesus. Ele está vivo e Ele é o Senhor. Vocês estão rindo, né? Vamos ajoelhar. Eu vou ajoelhar também. Você vai fazer a sua oração a Jesus. Aí onde você está, lembra como nós começamos? Nós começamos, eu pedi para você se colocar na presença de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Eu falei para você perceber a presença de Deus e a voz de Deus em você. Foi assim que eu comecei. E assim que nós vamos terminar. Você é lavado no sangue de Cristo, você é templo do Espírito Santo. Sinta a presença de Deus em você, ouve a sua voz. Talvez o Espírito Santo te constrangeu, que você tem sido talvez um discípulo com expectativas tão não realistas, não escritas na Bíblia. Na Bíblia, discípulo de Jesus pode ser açoitado, morto, expulso da sinagoga. Na Bíblia, discípulo de Jesus é odiado como Jesus foi odiado. Não tem preço para ser salvo, mas tem preço para ser discípulo de Jesus. Pegue a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo no poder do Espírito Santo. Pode ser que aí onde você está, o Espírito Santo em você está te incomodando. Faça a sua oração particular, pessoal. Jesus te colocou dentro do Santo dos Santos, é isso que eu vou te falar, dia 29. Você se tornou o Santo dos Santos, a caminho do Santo dos Santos das regiões celestiais, é isso que eu vou falar dia 29. Você é Santo dos Santos, o Senhor está aí em você. Talvez está na hora de pedir perdão, talvez está na hora de pedir perdão da murmuração, da reclamação, do mimimi, porque você não é filhinho de papai por ser filho de Deus. Você é filho de Deus e por isso você passa os ódios do mundo contra Deus, também são contra você. Você não é filhinho de papai, não vai ter probleminha nenhum, circunstanciazinha nenhuma, marmolezinha, não existe isso na Bíblia. Faça a sua oração ao Senhor, dizendo que você quer ser discípulo de Jesus. Enquanto todos nós estamos de joelhos, você está fazendo a sua oração e eu estou fazendo a minha também. Senhor amado, nós nos colocamos diante do Senhor. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo perdão de pecados, obrigado pela vida eterna, obrigado pelo Espírito Santo em nós. Obrigado porque, como nós cantamos, essa casa é do Senhor, o Senhor mora em nós. Obrigado pela Bíblia, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Escrituras. Mas nesta noite a gente pede perdão de ter tentado ser discípulo de Jesus sem luta, sem aflição, sem ódio, sem desprezo, sem perseguição. Perdoa-nos, Senhor, que a gente criou essa expectativa fantasiosa e não enxergamos na Bíblia o que é ser discípulo de Jesus. Mas agora, de joelhos diante do Senhor, nós estamos dizendo: sim, vou ser discípulo de Jesus. Sim, quero toda a ajuda do Espírito Santo para suportar, para matar o meu eu, negar a mim mesmo, não me ver fraco,
deixando-me levar pelas ciladas deste mundo. Eu quero sim estar em confronto com esse mundo de trevas. Que a minha boca esteja em confronto com o mundo de trevas, a minha maneira de falar não seja a mesma do mundo. Minha maneira de vestir não pode ser a mesma do mundo. Minha maneira de se relacionar não pode ser a mesma do mundo. Minha maneira de trabalhar, de estudar, de servir. Toda a ajuda do Espírito Santo para sermos sal da terra e luz do mundo. Oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Vamos cantar louvando a Deus. Se você não estiver morrendo de canseira, eu estava com vontade ainda de fazer um clamor aqui de oração, que eu creio que Deus quer nos encher do Espírito Santo. Se puder vir à frente, vem todo mundo para frente, nós vamos fazer um clamorzão aqui, nós vamos cantar em oração a Deus, mas vamos orar, vem todo mundo aqui para a gente fazer um período de oração, absolutamente todo mundo, todas as pessoas. Eu quero pedir para você começar a orar com a pessoa ao lado, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus. É um convite que você fará a Deus. Senhor, eu estou convidando o Teu Espírito Santo. Eu quero ser cheio, eu quero ter dons, talentos, eu quero vencer o pecado, os hábitos pecaminosos. Eu quero mudar os meus conceitos à luz da Bíblia. Eu quero renunciar aos conceitos do mundo que eu aprendi na escola, que eu aprendi na família. Eu quero renunciar toda a esperteza da cultura brasileira, todo o jeitinho da cultura brasileira, todo o pecado, todo o engano, toda a mentira, toda coisa errada, todo o roubo, todo o namoro impuro, toda a traição no casamento, todo o vício de pornografia, as obras das trevas, eu quero renunciá-las. Ore a Deus, peça ao Espírito Santo para te encher de poder, poder contra o pecado, poder para ser sal da terra, luz do mundo, poder para pregar o Evangelho na ousadia do Espírito Santo. Convide Deus, Deus que mora em você, para Ele te abençoar, para Ele te encher, para Ele te usar para a glória do nome dEle. De todo o seu coração ora, coloque-se na presença de Deus. Deus quer ouvir a sua voz, sua confissão de pecado. Confesse, o Senhor perdoará e te encherá do Espírito Santo. Ele vai te usar para a glória do nome dEle. Ore ao Senhor, clame de todo o coração. Não falta no Senhor poder para te libertar e para te usar. Não falta amor, não falta misericórdia. Ele é o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus do universo. Ele quer ouvir a tua voz. Ora e clama a Deus. A graça de Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam conosco desde agora e para sempre.